Oi, eu sou o Fábio. E eu sou a Larissa. E esse é o Coisas de TV, o canal que vem celebrar a vida, vida, vida. Nossa, que momento, né? Vivemos. Novela Amor à Vida, 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 Daniel, aquela coisa, aquela abertura das pessoas dançando, pulando. A novela tá passando no Globoplay Novelas, ou como diria Ana Paula Renault, no Viva. E aí a Viva! gente vem. Canal Viva. E aí a gente veio trazer aqui aquela nossa clássica sessão em que a gente lê críticas da época de exibição da novela, porque hoje em dia eu tenho a impressão que as pessoas amam essa novela, falam que foi um grande hino, só que eu não sei se as críticas diziam isso na época. Eu acho que elas diziam talvez o contrário. Vamos descobrir tudo isso quando? Logo depois da vinheta. Vida, vida, vida. Nossa primeira crítica já é do jornal O Globo e foi escrita pela querida Patrícia Kogut. E assim, eu imagino que por ser do Globo, vai falar bem da novela, né? Porque é do mesmo conglomerado. Talvez não. Mas talvez não. Patrícia era boa de botar o dedo na ferida, né? Ela criticava bem criticado quando ela não gostava. Essa crítica foi publicada em 25 de julho de 2013, ou seja, mais ou menos uns 3 meses depois do começo da novela, porque ela começou em maio. Aqui vamos ver o que a Patrícia estava achando. As razões pelas quais ninguém mais fala do dossiê contra Félix em Amor à Vida intrigam o espectador. Foi estranho também o fato do segundo exame de DNA de Paloma e Paulinha ter sido feito justamente no Hospital San Magno, onde não há câmeras e transar no elevador sem ser notado é tão fácil quanto trocar resultados de testes genéticos. Nossa, tinha isso, né? Que era o Caio Castro com a personagem da... Como é que era o nome dela, Maria gente? Casadeval. Maria Casadeval. Eu só me Eles veio a até namoraram, franjinha não dela. namoraram? Namoraram. Casais improváveis, né? Mas o que mais deixa embatucado o público da novela é seu título. Amor à Vida? Por que cargas d'água, criatura? Como indagaria o Félix. A história pode não ter sido batizada numa alusão a ele. O personagem é um infeliz em todos os aspectos. Vive trancado no armário, odeia o filho, se sente desprezado pelo pai, que de fato não tem em alta conta, com medo de a sobrinha ficar com a fortuna da família, outro ponto mais explicado, já que a herança dos pais seria dele e da irmã, roubou a criança de Paloma logo depois do parto e atirou numa caçamba de lixo. Não ama a vida? Ama? Ai, e aqui ela só usou a palavra caçamba uma vez. Se fosse igual a Amor à Vida, teria que repetir pelo menos 18 vezes. Caçamba, sim. Também Paloma não é muito fã da própria existência. Perdeu a filha, é preterida pela mãe e não dá sorte no amor. O mesmo pode-se dizer do seu ex-namorado, atual desafeto, Bruno, Malvino Salvador. Ele queria ser advogado, mas não conseguiu concluir o curso. Ganha a vida como corretor de imóveis, nada a ver com suas ambições profissionais verdadeiras, e guarda um terrível segredo: a adoção ilegal de Paulinho. Onde ele mora, também ninguém ama a vida. Mais que isso, Valdirene, Tata Werneck e a mãe, Elizabeth Savala, dedicam 100% das suas energias à ideia de mobilidade social pelo casamento. Que maneira gentil de falar golpe do baú, né? Golpe do baú. Mobilidade social pelo Social casamento. pelo casamento, achei chiquérrimo. Como não tem sucesso nunca, vão levando como dá, comendo cachorro-quente, descolando um pastel no bar de Denizar, de Fulvio Stefanini. Vida dura. Nossa, eu não lembrava do bar do... Nossa Senhora. Nossa, o Denizade eu lembro, que esse papel o Fulvio reclamou ainda, o Valcir ficou puto e nunca mais chamou ele pra novela nenhuma. Por onde anda Fulvio Verdade. Stefanini, né? Um beijo, Fulvio Stefanini. Entre os ricos, a coisa não é diferente. Nicole, Marina Rui Barbosa, está à beira da morte. De nada adianta um figurino rococó e a coreografia cheia de veludos da sua casa de órfão milionário. Ela tem o falso afeto de Thales, Ricardo Tosi, que junto com a namorada, Lila, que é a Fernanda Machado, quer arrancar o seu dinheiro. Nossa, dois nomes que eu queria saber por onde andam, né? Ricardo Tosi Nossa. e Fernanda Machado. Fernanda Machado, a última vez que eu vi, ela estava falando de endometriose no Bem-Estar. Eu lembro que, nossa, ela virou tipo uma grande voz da endometriose. Ela sempre falava disso. Mas atuar mesmo, não tinha visto mais não. Ainda entre os pares infelizes, não se pode deixar de citar o ata nem desata de Patrícia e Michel, Maria Casadeval e Caio Castro. Ela foi traída na lua de mel pelo marido, Márcio Garcia. Meu Deus, o Márcio Garcia estava nessa novela mesmo, esqueci.
Cuidado, ele ainda tava querendo o programa dele na O Globo. programa. Aham. Depois de muito relutar, se envolveu com outro só pra descobrir que o sujeito é casado. Já a amiga dela, Perséfone, esses nomes Nossa maravilhosos que Valsir deu, Senhora. né? Fabiana Carla, também não pode ser considerada como alguém com amor à própria existência. Meu Deus, coisa pesada falar isso. Levando em consideração o axioma sexo é vida, o caso é grave. Perto dos 40, sem nunca ter sido levada para a cama, se deixa até chicotear diante da possibilidade do desencalhe, mas nem assim. Teve esse merchandising social, né, da virgindade tardia. Sim, a Virgem de 40 anos, né? Que era pra fazer uma alusão ao filme. Quem recorre à canção de abertura Maravilha em busca de alguma luz segue no breu. Quero o meu peito repleto de tudo que eu possa abraçar. Quero a sede e a fome eterna de amar e amar e amar e amar. Vida, vida, vida. Como diria Zé Ramalho, devem ser mistérios da meia-noite. Ah, só queria reclamar das tramas da novela, perceba isso, né? Ela quis reclamar, falando que ninguém tem amor à vida, que é um bando de frustrado. Que o Valsir botou aí um monte de frustrado chato pra gente assistir, que ninguém tem amor à vida, coisa nenhuma. Ela levou a coisa meio. Ela tá meio tia do Big Brother, né? A Ana Paula disse que odeia gente. Essa novela chama Amor à Vida. Eu penso, se a Patrícia Kogut, do jornal O Globo, criticou a novela da Globo, quer dizer que a coisa tava feia. E eu tenho a impressão que as pessoas tinham uma boa vontade grande no começo, porque era a primeira novela do Valsir das 9, e a gente vinha de Salve Jorge, que as pessoas estavam detonando, né? Então o Valsir era tipo a esperança de ver uma dramaturgia incrível, bem desenvolvida e complexa e profunda, que talvez voltasse ao que era a Avenida Brasil. Não veio, né? Não veio aí. Mas também as pessoas esperam do Valsir isso, né? Valsir é autor de farofa, mas enfim. Tem que colocar as expectativas onde elas podem estar, né? As pessoas falham muito nisso. Aí agora nós temos uma crítica agora do último capítulo, que foi lançada depois da exibição do último capítulo, do Notícias da TV, que diz, sem trama consistente, cenas impactantes marcam amor à vida. E a crítica foi escrita pelo meu amigo Rafael Siri, ou Sairi, ou Sire. Sim. Não sei falar seu sobrenome com todo respeito, mas adoro o Rafael. Sempre encontro ele no carnaval. É muito curioso. A gente sempre tá indo nos mesmos blocos. Todo bloco que eu vou, ele tá lá com alguma fantasia diferente. Então, abraço, Rafael. Abraço, Rafael, que eu sigo nas redes só. Rafael, não conheço pessoalmente, mas lembro que eu gostava muito dos textos do Rafael. Ele criticava a novela muito bem. Acho que ele não está fazendo mais Notícias da TV, mas faz falta. Ele é muito bom. E ele também escreveu a biografia, a mais recente biografia do Silvio de Abreu, que também é muito boa, gente. Então, vai lá ver. Se um dia pedirem para resumir a trama central de Celebridade em uma linha, você diria que a história gira em torno da inveja e da cobiça de Laura, Cláudia Abreu, por tudo que Maria Clara, Malu Mader, conquistou. Já de Avenida Brasil, é sobre a vingança de Nina, Débora Falabella, contra Carminha, Adriana Esteves. E até Salve Jorge tinha uma espinha dorsal bem definida, a da mocinha morena, Nanda Costa, que tentava fugir das articulações da gangue de Lívia Maria, Cláudia Raia. Agora, Amor à Vida, qual foi sua trama principal? Seria a inveja que Félix, Matheus Solano sentia pela irmã Paloma, Paola Oliveira, e a sua vontade de conquistar o patrimônio familiar? Ou seria a história de César, Antônio Fagundes, um pai homofóbico e de caráter dúbio que se deixou envolver pela ardilosa Aline, Vanessa Giacomo? É difícil encontrar uma trama central da primeira novela de Valcir Carrasco para a faixa das 21 horas. No afã de abordar diversos temas, o autor espalhou histórias por 4 ventos, desconfigurou características marcantes de seus principais personagens e o máximo que fez foi provocar risada do telespectador por causa de um texto infantil e inapropriado para o horário. Eu acho que talvez ele não achou tão legal assim a novela, só suspeita que eu tive aqui, né? Infantil e inapropriado para o horário, tá? Inapropriado, acho que não no sentido de ser pesado, né, gente? No sentido de ser didático, de ser infantil mesmo, que era para o horário das 6, das 7. A novela ficará lembrada, sim, por cenas impactantes, como os inúmeros barracos à beira da mesa de jantar da família Cury, as revelações sobre a homossexualidade de Félix, a descoberta por Paloma de que o irmão jogou sua filha numa caçamba de lixo. Na caçamba! Jogou na caçamba! E aí ela... E avança pra cima dele. Grandes momentos.
O parto da protagonista logo no primeiro capítulo e o beijo gay no último. Ainda que todos esses exemplos, à exceção do beijo, tenham aproximado a novela de um verdadeiro dramalhão mexicano. E aqui temos 2 links aleatórios do Notícias da TV. Esse segundo aqui. Adultério, relação aberta e contratos conjugais. O que o caso Adnet nos ensina? Talvez eu não quero clicar nessa matéria não, gente. Vamos lá. E drama não faltou. Aproveitando que o cenário principal era um hospital, Carrasco quis abordar diversos temas. AIDS, alcoolismo, lúpus, obesidade, câncer. A nenhum deles, entretanto, deu profundidade. Foi raso. E esses não foram os únicos erros. Fábio, aliás, teve um vídeo elencando... Um vídeo não, um texto elencando todos os merchants sociais de Amor à Vida. Foram o quê? 40? Acho que foram 26 que foram mal abordados. 20. Eu lembro que ficaram marcando o Valcir nesse post. Foi tudo de bom. Foi tudo de bom. Ele deve ter lido, muito provavelmente. Félix, um dos melhores personagens da novela e da teledramaturgia brasileira como um todo. Nossa, Rafael, levou pra cima, hein? Foi bonzinho. Começou a história como um vilão cruel e acabou bonzinho. O talento de Matheus Solano, porém, ganhou o reconhecimento do público e os melhores diálogos de Amor à Vida, ainda que a maledicência do personagem beirasse a infantilidade. Em contrapartida, César, que teve um inspirado Antônio Fagundes como defensor, e Aline foram ganhando camadas de personalidade, ao passo que Félix, ao tornar-se bonzinho na reta final da história, perdeu sua melhor qualidade, a vilania. Aqui eu acho interessante porque o Félix ficou agradável porque ele tinha a posição de mocinho, mas ele ainda era meio maldoso, que eu acho que é o que vamos ter com a Carminha na Avenida Brasil 2. Eu acho que sim. Que ela entra como uma pessoa que a gente não sabe, né? Como qualquer personagem de João Emanuel Carneiro, que a gente não sabe muito bem se ela é boa ou se ela é ruim, né? E aí fica nessa coisa aí, a mocinha um pouco ácida, pra você ficar sem saber se ela vai pro lado da vilã ou se ela volta pro lado da mocinha. Pode ser que sim. De resto, todas as histórias da novela e seus respectivos personagens soaram vazios. Até Valdirene não tinha densidade. O sucesso que teve foi graças à intérprete. Tata Werneck saiu-se bem em um terreno que domina com comodidade, o do humor, e contou com Elizabeth Savala, Márcia, que soube ir do riso ao drama como poucos outros do elenco. A entrada da personagem no Big Brother Brasil 14 foi um dos pontos altos. Mais uma vez, sobressaiu-se a habilidade da atriz com o improviso. Big Brother Brasil, que ela até hoje faz essa propaganda aí. Ela fez a propaganda com Valdirene, e sempre estão ressuscitando a cadeira elétrica da Valdirene, que é engraçadíssimo. Ela conversando com o Boninho. O que se fala na época é que a Tatá combinou com o Valcir o que ele ia falar, mas ele deu carta branca pra ela improvisar. E aí foi aí que a Tatá conquistou mesmo o Valcir, tanto que ele continua chamando ela pra novelas e dando carta branca pra improvisar, sendo que ele é um autor que odeia que improvisem. Como ela disse, ela foi coagida, né, a fazer a próxima novela. Inclusive está no elenco de Quem Ama a Cor. É uma coisa meio Bianca Bin, não pode negar um convite de Valcir. Não pode negar o convite de Valcir. Quanto às tramas paralelas, muitas delas giraram em círculos e não avançaram. É o caso de Perséfone, Fabiana Cali, Daniel Rodrigo Andrade, do entedioso quarteto Michel, Patrícia, Silvio e Guto. E o que dizer de Nicole, a Marina Rui Barbosa, que virou piada pronta na internet, pudera. Em uma trama realista, ele inseriu uma garota fantasma que não tinha o menor cabimento. Mas não se pode dizer que todas as tramas foram desprezíveis. Olha, o Rafael aqui vai defender um pouco o Valcir, vamos lá. O Heron, Marcelo Antônio, o Nico, Thiago Fragoso e a Marilis, Daniele Vinitz, foram ganhando importância ao discutir a questão da barriga solidária e a formação de uma família homoafetiva. Desculpa, Rafael. Essa trama foi igualmente desprezível. A Marilis era uma mulher doida que queria pegar a criança dos dois, era isso. Não teve muita questão aí, mas vamos lá. Nesse quesito, Amor à Vida tem o mérito de ter ido além das outras novelas, e não à toa, Nico foi alçado à condição de heroína. Preconceito com passivo? É isso? Olha aqui. As passivas. É que nós gays passivas também somos um pouco mulheres, como diria aquele belíssimo tweet. Faz sentido. Tendo o final feliz ao lado do Félix, o regenerado.
O beijo gay, em um final lindo, um dos mais bonitos da dramaturgia brasileira, aqui realmente tá certo, foi sem dúvida o maior avanço da história que ficará marcada por tal fato. Verdade, ficou mesmo. Ainda é um marco. Nossa senhora, agora vamos pro... Nossa. O autismo, que teria sido tratado de forma lírica, teve com Linda, Bruna Linsmeyer, um destaque importante. Gente, eu achava essa personagem extremamente caricata, com todíssimo respeito. Ai, muito. A atriz fez um excelente trabalho de construção de personagem. Pena que o texto não tenha ajudado a ir além das cenas idílicas. Sim, ela ficava, tipo, sei lá, pintando, fazendo umas danças, tipo, não. Parecia que ela via gnomos às vezes, eram uns negócios meio, ai, nossa, que incrível. E acho que ele não vai falar, então eu posso reclamar. Eu acho perturbador aquele advogado que foi se relacionar com ela. Também. Tudo muito ruim nessa trama. Muito ruim nessa trama. Os evangélicos também receberam um tratamento nada estereotipado, fugindo daquela visão de que todos são fanáticos. Pera, mas Rafael, o núcleo evangélico era só, se eu não me engano, eram só aquelas duas recepcionistas que ficavam distribuindo Bíblia pra todo mundo que entrava no Samagno. Eu não lembro do núcleo evangélico, vou confessar. Ah, não, tinha uma igreja, tá certo. Até o pastor vai lá no dia da revelação, tá certo. Então não eram só as mulheres distribuindo Bíblia, vai. Já a direção caprichada de Mauro Mendonça Filho procurou fugir do padrão enquadradinho das novelas. Imprimiu um ritmo clipado a diversas cenas, escolheu uma fotografia bonita para as imagens de São Paulo que serviam de cenário. Mas uma boa embalagem não sustenta um presente frágil. E Amor à Vida foi isso, uma novela frágil. Que venha Manuel Carlos, mas que venha melhor... Ih, rapaz, não veio. Rafael do céu, não veio. Quem Viver a Vida, sua última novela, porque senão o telespectador é bem capaz de dormir na frente da televisão. E dormiu. Foi exatamente isso que aconteceu. Foi exatamente o que aconteceu. Canetastes aí uma premonição, Rafael. Foi isso que aconteceu. Mas aqui nessa crítica dá pra ver que realmente tinha muita coisa pra se criticar e faltava espaço. Toda crítica tá aparecendo alguém falando um núcleo novo que não tinha sido citado na crítica anterior. Sim, que não apareceu ainda. Pois é. Se a gente juntar todo mundo, dá pra todo mundo ser contemplado. E quem faz parte do Plano Maneco ganhou um vídeo exclusivo, que é o quê? A gente pegou uma capa antiga da revista Quem, que dizia quais seriam as 10 atrizes que iam bombar nos anos 2010, e a gente analisou o quê? Se elas bombaram mesmo. Ela fez filme do Didi, né? Ela nunca fez nada de muito... Nossa, isso é muito digno de nota. Será que deu certo? Será que essa previsão da revista Quem funcionou? A gente foi lá... bateu a carteira delas de trabalho do 2010 até agora para ver se elas estão bem ou não estão bem. E é isso, se você quer saber de verdades, você dê uma olhada aqui embaixo. Tem todas as informações sobre o nosso clube de membros e vários outros vídeos para você. E aí temos a crítica final de Maurício Sticer. Maurício, inclusive, foi um dos primeiros... A crítica inicial do Maurício, que ele sempre analisava a primeira semana da novela, já não era falando bem. Falava que a novela parecia um X-tudo, que o Valsir saiu enfiando um monte de coisa. E aí agora a gente vai ver o que ele falou aí no final. Amor à Vida atirou em todas as direções e só acertou no que não previu. Por tudo que significa para a luta dos homossexuais por direitos iguais, o primeiro beijo entre dois homens do programa mais assistido da TV brasileira tem, de fato, valor histórico. Amor à Vida será lembrada por ter dado esse passo, mas isso não desobriga o crítico de lembrar dos muitos problemas que a novela apresentou. Aqui as pessoas realmente esquecem, se o final é muito bom, as pessoas, não, a novela foi boa. O Sticer tá aí pra falar, não, gente, vamos olhar os outros 200 capítulos. Vamos meter o pau onde é necessário. Em sua primeira incursão no horário das 9, Valcir Carrasco fez uma aposta maior no impacto que causaria sobre a audiência do que na história em si. Notei esse problema depois de ver os 5 primeiros capítulos. O texto que eu falei. Na ocasião, observei que entre as ousadias e bizarrices exibidas, além das nítidas influências externas, Amor à Vida corre o risco de gerar uma espécie de X-tudo, um sanduíche com tantos ingredientes que mal se percebe o seu gosto. Houve quem se desse ao trabalho de contar quantos temas... Aí, tá te citando aí. Nossa! É isso, foi esse. Aí, tá vendo? Estava lá, Maurício Sticer, que liam coisas de novela, de vez em quando citava um outro texto nosso, está lá citando fato.
Houve quem se desse ao trabalho de contar quantos temas polêmicos barulhentos foram levados ao longo dos 221 capítulos. O número chega a 30, incluindo obesidade, virgindade, autismo, alcoolismo, diferentes doenças, câncer, lúpus, AIDS, incesto, transtorno obsessivo compulsivo, amor entre árabes e judeus, namoro... Também não foi seu texto mesmo. Namoro de mulher mais velha que o homem, assédio moral, etc. Vendo a forma como esses temas entraram, passaram e foram esquecidos pela novela, é difícil acreditar que Carrasco estivesse seriamente interessado em discutir qualquer um deles. Por este motivo, entendo que o X-Tudo de Amor à Vida se destinava mais a fazer barulho e causar polêmica do que a história propriamente. Olha, quem iria surpreender, né? Que o Valsir ia fazer uma palhaçada dessas, né? Ai, eu amo esse frame. Ai, eu amo demais. Fizeram tanto meme na época com esse frame, que a Globo divulgou antes do capítulo, então aí as pessoas já estavam chegando pra curtir isso. Também me pareceu típico desta opção o tom exagerado, próximo do grotesco que o autor usou da descrição dos mais variados conflitos. Cenas de briga à mesa e de tapas na cara entre personagens foram mais comuns do que os de beijo na boca. Entendi essa linha da novela como uma adesão ao dramalhão mais rasgado e em estilo que lembra o exagero das novelas mexicanas. Ai, aliás, deixa eu só fazer um disclaimer aqui, porque da outra vez aconteceu a mesma coisa. Quando você fala que uma novela mexicana é exagerada, algumas... A gente está em 2014, as novelas brasileiras, mexicanas que chegavam ao Brasil eram de fato essas, mais Maria do Bairro, Esperança, são as que estão no SBT. E, em geral, o crítico está falando sobre esse inconsciente coletivo que existe quanto às novelas mexicanas serem novelas mais exageradas. Não estamos dizendo que todas as novelas mexicanas são exageradas, porque toda vez vem uma pessoa falando aqui, mas não é toda novela mexicana que é assim, mas tem novela mexicana boa. E dizer que é exagerada não quer dizer que é ruim também, né? É um estilo dramatúrgico, é só isso. E da outra vez tinha um ou outro comentário sobre isso, assim, falando que tem um preconceito. Eu não acho que seja preconceito. Não, eu acho justo levantar esse tipo de disclaimer e queria inclusive acrescentar aqui, porque meu marido tá fazendo espanhol na faculdade, então ele tá querendo assistir mais coisas em espanhol pra se imergir mais no idioma. E aí a gente botou o primeiro capítulo de uma novela mexicana que botaram no Globoplay, que é bem recente. Eu não vou me lembrar o nome da querida, mas é protagonizada pela Angelique Boyer, que é uma mulher vingativa, não sei o quê. A gente viu a sinopse e falou, vamos assistir. Assistimos o começo da novela, e o que eu queria falar é que, ao mesmo tempo que ela flerta com uns absurdos, tipo, a protagonista foi atropelada por um jet ski, foi um negócio que a gente até levantou do sofá e falou, gente, o que tá acontecendo? Em cima, é porque os carros são como as motos, né, os jet skis são como as motos, né? Tem que ter. Ela tava andando na praia, de repente voa um jet ski em cima dela, maravilhoso. Mas aí depois, a trama é bem mais pé no chão, é muito mais próxima de novela brasileira, as novelas mais recentes. Inclusive, tinha umas coisas lá que eu falei, nossa, uma novela brasileira nunca ia ousar botar isso na novela. Então eles estão usando mais que a gente. Atenção, bispa, fiquem de olho. Então acho que... que agora eu acho que a gente tem também muito mais acesso, né? Até via streaming, etc. E em 2014 isso não era uma, né? Igualmente, achei incômodo o fato de o texto de Amor à Vida ter apresentado os níveis mais altos de didatismo que já vi na televisão nos últimos tempos. Esse também não poupa, né? Os bons índices de audiência superiores ao da trama anterior, Salve Jorge, sugerem que a opção não foi um problema. Talvez tenha sido uma solução. Como escrevi antes, todas as situações dramáticas, os conflitos e dificuldades enfrentados pelos personagens foram sempre explicados tintim por tintim pelo autor. Muitas cenas pareciam ditas em ritmo de jogral de escola. Nossa, é uma coisa que me irritava muito. O personagem fala um negócio, o outro completa, e sempre é um negócio assim. Quando é um grupo de personagens, cada um fala uma frase, é ridículo. Uma maneira de garantir que o espectador não tivesse nenhuma dúvida. A rigor, não precisava nem pensar. Botou o cérebro ali do ladinho e ficou assistindo a novela. Concordo com Carrasco que na vida todas as pessoas enfrentam reviravoltas. Mas, em Amor à Vida, o ritmo de algumas mudanças foi vertiginoso demais, além de incompreensível. O personagem Ninho, Juliano Casarré, que apelidei de Sete Faces, foi um exemplo maior, mas não único, de figuras incoerentes e bizarras na novela. Não à toa, tantos atores criticaram ou reclamaram publicamente
do rumo que seus personagens tiveram. A principal novidade de Amor à Vida talvez tenha sido colocar como protagonista um personagem abertamente gay e malévolo. Apesar da interpretação muitas vezes caricata, Félix, Matheus Solano, foi das poucas figuras que fugiram do lugar comum. Os diversos problemas que enfrentou ou causou fizeram pensar e mobilizaram o público. Nossa, eu lembro que o Ninho realmente tinha trocentas personalidades diferentes. Uma hora era artista, o outro queria ser outra coisa. Teve um momento que ele sequestrou a Paulinha, enfim, virou amante da vilã, uma doideira. Mas o pulo do gato da novela foi acidental. Carrasco atirou em todas as direções e acertou só no que não previu, ao notar que o público simpatizava com a bicha má, entre aspas. Habilmente, ele fez 2 movimentos. Primeiro, providenciou a redenção improvável e inverossímil de Félix. Porque ele fez o Félix virar pobre, né? Ele foi escorraçado da família dos Cury, começou a vender cachorro-quente. Ganhou uma calcinha do cara lá do food truck e é isso. Foi redimido. Depois, o aproximou de um dos poucos personagens bons da história, Nico. Thiago Fragoso, ótimo no papel. Na época que o homem hétero, branco, loiro, ainda tinha espaço na teledramaturgia. Sim, que é uma coisa que desapareceu completamente. Acabou. Tanto que Thiago Fragoso agora não está mais nas novelas, né? Ao unir o novo Félix, vilão arrependido com pose de super-herói, com o bondoso Nico, pai de 2 crianças, o autor teve a oportunidade de criar um casal gay diferente. Em tudo simpático. O beijo final apenas coroou esse acerto. Aqui tá falando bem. Mas esse casal eu gostava mesmo. Acho que tinha razão das pessoas gostarem. E combina muito uma pessoa muito boazinha como o Nikos ter uma pessoa meio má do lado. Ele tem uma empatia, né, pelo Félix também acreditar em mudança e tal. Acho que tudo isso. Alguns breves comentários sobre o elenco. O César, de Antônio Fagundes, foi um dos poucos personagens de fato complexos, com qualidades e defeitos, contradições e dilemas. Experiente, o ator saiu-se muito bem até a reviravolta que o transformou num idiota, cegamente apaixonado pela vilã Aline. Cegamente, literalmente, né? Porque ele perde a visão no final, né? Grandes atores como Natália Timber e Ari Fontoura, e mesmo Suzana Vieira, foram mal aproveitados. José Wilker e Francisco Coco, coitados, ganharam personagens ridículos. Eu não lembro do Francisco Coco nessa novela. Eu também não. Todos esses outros eu lembro quem que era, todo mundo. O Francisco Coco eu não lembro. Entendo o sucesso de Matheus Solano, mas acho que, na caracterização de Félix como vilão, o ator reproduziu inúmeros clichês. Ainda assim, Solano merece crédito por ter tornado o personagem incrível, apesar dos absurdos que disse e fez nos primeiros 2/3 de novela. A pessoa jogar uma criança numa caçamba e virar protagonista da novela é realmente impressionante o que o Valcir fez aí, né? Às vezes, né? Uma palavra sobre 2 atrizes que fizeram muito sucesso ao longo da história, Elizabeth Savala e Tata Werneck. Inclusive, na época, Elizabeth Savala, essa era a primeira novela dela das 9 em muito tempo. Ela tinha feito, acho que nos anos 80 só. Então, o pessoal tava animado em vê-la ali. Elizabeth Savala e Tata Werneck. A primeira foi, na minha opinião, o maior destaque de Amor à Vida. A atriz conseguiu transformar uma personagem má, que passou quase 2 centenas de capítulos forçando a filha a encontrar marido rico, em uma figura calorosa e bem-humorada. Já a segunda, em sua estreia nas novelas, apostou fundo na caricatura, o que não me agrada, mas funcionou por conta do seu grande talento. Gentil o Sticer falando isso. Por fim, uma observação a título de transparência. Em dezembro, Valcir Carrasco me acusou de ter um tipo de problema pessoal com ele, por conta de textos que escrevi sobre a novela. Quem acompanha este blog desde janeiro de 2010 no UOL pode atestar que o rigor dedicado ao Amor à Vida não foi novidade nenhuma. E encerrou aí a sua crítica. É isso, Sticer. Sticer é ótimo crítico, né? Não temos nem. A gente tá toda vez falando isso. As pessoas não gostavam de Amor à Vida, a crítica, tá, gente? Dava audiência? Dava. O público gostava. Mas a crítica gostava? Não. E eu acho que, de fato, foi uma novela. Eu não vi a novela inteira. Eu lembro que nessa época era o Fábio que cuidava de Amor à Vida. Eu ficava com as novelas das 6 e das 7. Da Malhação e é isso. E... Enfim, eu via eventualmente, lia os textos, então eu acabava ficando sabendo. Mas assim, era uma novela justamente por isso que eu parei. Era muito longa e com muita coisa acontecendo que não era muito bem desenvolvida, né? Era muito assunto que começava e terminava do mesmo jeito e tal.
uns personagens difíceis de encarar mesmo, como, por exemplo, Paloma, que era muito chata, muito sem uma mocinha sem carisma. Aquele microcosmos ali do hospital, que eu também acho que tinha gente demais, subtrama demais. Tinha questões, acho que se fosse uma novela um pouco mais enxugada, talvez funcionasse melhor. E outra, né? Tanto prova que não deu certo, que a protagonista foi escanteada e o vilão virou protagonista. Isso quer dizer, as pessoas gostavam de quem maltratava a Paola Oliveira, tá? De tanto que as pessoas gostavam dela. Isso já prova muita coisa. Eu ainda tô chocado, eu tinha esquecido que tinha o relacionamento entre judeus e muçulmanos. Tinha o núcleo do BDSM. Valcir tava inspirado. Ele, antes do ChatGPT chegar, ele já falou: manda aí 50 merchandise sociais, eu vou botar todos na minha novela. Eu acho que essa era a grande questão, uma novela muito pouco enxugada, né? Que é uma coisa que o Valcir tem. Mas, ao mesmo tempo que o Valcir tem defeito, ele tem qualidade. Uma qualidade muito grande do Valcir, que às vezes falta em outros autores das 9, é isso. Ele viu que o vilão deu certo, ele traz o vilão como protagonista e pronto. Ele não tem problema em virar a história inteira para trazer audiência, mesmo que fique um pouco inverossímil. E eu acho que alguns autores têm um apego muito grande à história que eles próprios criaram e que estraga, né, a situação. Vide Terra e Paixão, né? Que a história começou com a mulher morrendo no parto e ele falou: não morreu não, ela tá viva, não. gente. Trouxe e foi uma grande vilã na novela dele, ajudou Exato. lá. Exato. É isso, você tem que ter esse jogo de cintura, né? Às vezes eu acho que falta em alguns autores, por exemplo, João Emanuel Carneiro, sei lá, podia ter, ele né, fazer, sabe, com as novelas e pronto, acabou, mata a pessoa, traz, enfim, acho que falta às vezes essa boa vontade com um próprio universo que o Valcir tem, isso eu acho muito legal nele, assim, isso que faz dele um grande autor. Logo em breve, Amor à Vida chega no Vale a Pena Ver de Novo, né? Também tem cara acho. de Vale a Pena Ver de Novo. Se não vier depois de Avenida Brasil, até porque a próxima novela da Globo é uma novela de Valcir, né? Quem Ama Cuida, então não sei se eles não podem de repente trazer ali uma junto com a outra, não sei, mas eu acho que vem logo aí mesmo. Se você gosta de séries, novelas, reality shows, críticas antigas em que o Sticer maceta com muita gentileza as novelas em exibição, fica aqui no Coisa de TV, se inscreve no canal e também segue a gente nas redes sociais, estão aparecendo todos aqui embaixo, tanto as nossas pessoais quanto as do canal. É isso, conta aqui pra gente se você gosta de Amor à Vida, se você tá assistindo de novo no canal Viva, como diria Ana Paula. Enfim, conta aí pra gente se você gostava, se você não gostava. É isso e até o próximo vídeo. Até mais, gente. Tchau.